Bom, pessoal, bom dia a todos, a todas. É com muita satisfação que o Núcleo de Estudos sobre Federalismo, Política e Desenvolvimento, no FEP, estará recebendo hoje, dia 7 de outubro, a professora Valéria Bastos, que é do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, para apresentar a comunicação, a inclusão socioprodutiva de catadores de materiais recicláveis e a logística reversa no Brasil, desafio, limites e possibilidades. Apenas aqui para situar vocês, a nossa convidada é mestre e doutora em Serviço Social pelo Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, professora do departamento, né? Atualmente coordena o programa de pós-graduação em Serviço Social da PUC-Rio, nota 6 da CAPES, é líder do Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas Socioambientais e Comunitários, GRIPS, que é cadastrado no diretório do CNPq, bolsista de produtividade do CNPq e pesquisadora na categoria Jovens Cientistas do nosso Estado, apoiada pela FAPERJ. Pesquisadora na área socioambiental, com estudos voltados para o processo de trabalho de catadores e catadoras de materiais recicláveis e a política pública de resíduos sólidos, racismo ambiental, dentre outras temáticas afins. É autora do livro Profissão Catador, um estudo do processo de construção da identidade. Organizadora e autora de capítulos do livro publicado com apoio da FAPERJ em 2021, sob o título A Política Nacional de Resíduos Sólidos, seus 10 anos de execução, balanço dos avanços e retrocessos. E ainda tem vários artigos versando sobre a temática socioambiental em periódicos e revistas acadêmicas nacionais e internacionais. Eu, normalmente, tenho já satisfação, alegria de conhecer a Valéria já há muito tempo. Tive o prazer de participar da banca dela, da tese de doutorado. Hoje, participo com ela do mestrado profissional em Engenharia Urbana e Ambiental, onde ela é a nossa coordenadora aí desse módulo Administração e Sociologia. E acho que, tanto quanto eu, acho que vocês vão verificar aqui que ela consegue unir duas coisas que às vezes é difícil num docente, né? Essa consistência teórica, metodológica e também um entusiasmo, uma coisa que nos contagia quando ela fala, e isso é importante para que a gente possa, de fato, vamos dizer assim, ter o prazer, né, dentro dessa nossa profissão. Profissão que é cansativa, que implica em muitos desafios cotidianos, mas que ela mostra que vale a pena, porque, de fato, essa maneira dela, vamos dizer assim, se expressar, de colocar, mostra realizações que estão ao nosso alcance de vocês, que são mais jovens. Valéria, prazer em recebê-la aqui, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu quero agradecer o Ricardo pelo convite. É um prazer estar por aqui, né? Hoje a gente tem essa modalidade, essa possibilidade do virtual, né? Mas, enfim, em breve eu penso que a gente pode começar a se juntar, né? A fazer essas coisas no presencial também. Mas, de qualquer jeito, é muito bom a gente estar podendo compartilhar, né, conhecimento, aprender, enfim, esse movimento que a academia nos permite, né, da troca, do compartilhamento de conhecimento, é fundamental e eu acho que é o vigor que a gente precisa para cada vez mais acreditar que é possível, né, apesar de tempos tão sombrios com relação à ciência, à pesquisa e à educação. Então, assim, como o Ricardo falou, ele foi da minha banca, isso foi em 2008, já vão alguns anos, né? E a gente está aqui continuando perseguindo, né, a temática de catadores e resíduos sólidos. E por ser 2008, a Política Nacional de Resíduos Sólidos nem existia. A gente pensava, a gente buscava, lutava na perspectiva de ter uma legislação, mas ela não existia, porque ela é datada de 2010. Então, gente, assim, eu tenho trabalhado muito na direção, desde 1996, que eu trabalho com catadores de materiais recicláveis, mas a minha ação naquela época era uma ação muito da intervenção, sem nenhum demérito à intervenção, mas não tinha nenhuma perspectiva da discussão de pesquisa, até porque é uma temática muito recente na discussão do serviço social, né, a questão socioambiental.
Antigamente o pessoal ambiental vai estar com a engenharia, vai estar com a biologia, vai estar com a geografia, né? O serviço social só entra eminentemente na intervenção, na hora de tratar a perspectiva da assistência social. Mas a gente descobriu que não, que é possível, né, fazer pesquisa, lógico que dar dicas, trabalhar ampliando a possibilidade desses trabalhadores tão invisibilizados se tornarem sujeitos da ação. Né? E é nesse sentido que as minhas pesquisas têm se debruçado. E atualmente, né, considerando que existe a Política Nacional de Resíduo já há 12 anos, né, e como o Ricardo falou, o ano passado eu tive a possibilidade de ganhar esse edital na FAPERJ e chamar alguns companheiros, né, do Rio e fora do Rio para organizar alguns textos, né? Estou no formato de livro, para pensar esses 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, considerando que é uma política muito recente e que no Brasil, como a gente falava um pouquinho antes, né, tem a mania, tem o hábito, né, de considerar que se a política, se qualquer legislação não seja aplicada, que é normal. E não é assim. Né? O Brasil tem um farto cardápio, né, de leis que ancoram e amparam uma série de setores, né? E aí a gente pode falar aí da assistência social, da mulher, do idoso, né? Enfim, de vários, da criança e do adolescente, né? A política urbana, política habitacional e também a política de resíduos sólidos, que vai efetivamente não trabalhar só no viés da destinação adequada de resíduos, que ainda tem isso, né? Quando as pessoas pensam, não, mas Política Nacional de Resíduos, o que você está trabalhando com isso? Né? Aqui veio essa política. Então, essa política tem outros sujeitos envolvidos no processo que não só discutir a destinação adequada dos resíduos sólidos, conhecido domesticamente como lixo. Né? Até porque, em razão da precarização de várias relações estabelecidas com o lixo, aliado ao viés do capital, se identifica perfeitamente que o lixo tem um valor econômico agregado. Aquilo que a gente entende como lixo, né, a cadeia produtiva de reciclagem entende como dinheiro, dinheiro vivo, dinheiro circulante, dinheiro que permite a sobrevivência. E nesta ponta do processo, né, encontra-se os catadores e catadoras de materiais recicláveis, que lá na minha tese, que não tinha política, a gente brigava por uma organização do trabalho, né? Por isso que meu primeiro livro chama Profissão Catador. E quando eu publiquei como livro, que ele é produto da tese, eu fiz uma recuperação histórica e tive que dizer, olha, agora, né, que foi 2014, agora existe uma política. Né? Então, essa política, ela, dentro de todos os movimentos que os catadores, inclusive, se envolveram, porque é uma política que tramitou, pasmem, 20 anos no Congresso Nacional. E aí essa tramitação permitiu, em determinado momento, que os catadores se organizassem, ou pelo menos começassem um movimento de organização, através do apoio, inclusive, profissional, de assistentes sociais, de pedagogos, de advogados, de administradores, enfim, e fez com que esse segmento pudesse ir até o Congresso Nacional brigar para ser inserido na política. Então, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente vai encontrar vários sujeitos, né, dentre eles os catadores. Então, é a mola propulsora das minhas análises. Né? Eu penso a Política Nacional de Resíduos Sólidos entendendo essa política como uma alavanca para permitir, né, um trabalho digno para esse segmento de trabalhadores que são classificados no Ministério do Trabalho. Então, é um ramo identificado e codificado, então tem um COB, né, um Código de Ocupação Brasileira, que é o 5192-05, catadores de materiais reciclados. Mas, ao mesmo tempo, não é uma profissão reconhecida. Né? Chegou a tramitar um projeto de lei para reconhecimento dessa profissão, mas não é. Então, isso é outro processo de luta
que esses trabalhadores vão precisar encarar, porque em termos do futuro, né, do seguro social, né, em termos de previdência, não há reconhecimento. Então, eles precisam pagar a previdência quando pagam como autônomos, porque eles não são profissão reconhecida e, portanto, não tem como tributar uma previdência na direção desses trabalhadores que deveriam ter, inclusive, uma aposentadoria especial em razão da insalubridade, né, em razão do trabalho penoso, mas, enfim, não é desse jeito. Então, assim, estou falando isso para contextualizar a minha fala, né, considerando, inclusive, algumas categorias analíticas que eu venho trazendo para dentro dessa discussão. A partir da minha andança pelo mundo, né, porque eu comecei minha vida no famoso antigo lixão de Gramacho, mas eu já andei o Brasil quase que todo discutindo e dando consultoria, que eu acho que isso também é um ganho, né? Porque antes se pensava, olha, tem o catador aqui, mas para operar um aterro não pode ter gente. Então vamos tirar as pessoas, né? Vamos passar a máquina. Só que agora, né? Agora não, um bom tempo, foi-se percebido e identificado a importância de se articular, né, profissionais que possam estar dialogando com esses segmentos e fazendo com que eles entendam também a lógica do trabalho, até porque é um trabalho perigoso, né? Acidentes acontecem demais em aterros sanitários, melhor dizendo, em lixões, porque aterro sanitário, pelo seu próprio conceito, ele não tem pessoas à frente de serviço. Então, diante disso, eu tenho trabalhado com alguns conceitos que eu considero importantes para entender essa lógica, né, sobre a qual, por anos, o Brasil aceitou e agora incorporou o catador dentro dos lixões. E, pasmem, a gente ainda tem, e eu arrisco dizer que os dados oficiais não são tão reais, mas os dados oficiais nos apontam 3.000 lixões abertos ainda no Brasil, né? A gente tem 5.570 municípios, 3.000 lixões abertos e tem uma legislação que diz que os lixões deveriam ter sido encerrados em 2014. Só que a lei recebeu uma alteração a partir do marco regulatório do saneamento e mudou um pouco essa lógica. Então, até 2024, todos os lixões deverão ser encerrados. Só que a gente sabe, né, por pesquisa, por dados, trabalho de campo mesmo, que para além desses 3.000, deve ter mais 3.000 aberto em várias áreas periféricas. Então, um dos conceitos que eu venho trabalhando é zona de sacrifício. Né? É um conceito que o Henry Axelrod trabalha muito, né, identificando, e tem outros, Helena Herculano, tem outros autores que vêm trabalhando com isso, identificando que, propositalmente, existem lugares indicados para instalação daquilo que, numa urbanidade, não é desejável. Então, se a gente observar no mapa do Brasil, olhando os municípios, a gente vai ver que os lixões normalmente são instalados em áreas periféricas ou perto dos ecossistemas, como foi o caso de Jardim Gramacho, que estava colado ao Manguezal, a Baía de Guanabara, o Rio Sarapuí e o Rio Iguaçu. Então, tinha uma série de situações altamente prejudiciais ao meio ambiente, que passou décadas recebendo in natura o chorume, né, o metano queimando diretamente na atmosfera, sem nenhum trato. Né, e só começou a ficar sendo monitorado, ou pelo menos observado pela sociedade, a partir da Rio 92. Então, esses elementos todos me fazem cada vez mais enxergar essa categoria analítica como uma referência para pensar esse processo, né? Zona de sacrifício identificada efetivamente a instalação de lixões, assim como de favelas ou comunidades, que o nome vocês queiram dar às áreas que recebem habitações
que não têm os padrões de salubridade necessário para a moradia, mas as pessoas sobrevivem à luz desse processo. Uma outra coisa que eu venho trabalhando, né, é o conceito de racismo ambiental. Eu venho tratando isso, né, não só identificando pessoas negras no processo, não se trata só de negros, né? O racismo ambiental ele está ao lado, articulado com a ideia de zona de sacrifício, porque ele também é um conceito cunhado a partir de dados estadunidenses que vai identificar a instalação de várias fábricas tóxicas, né, em lugares que tinham negros, mas tinham outros segmentos, né, e no Brasil isso se dá para os ribeirinhos, né, para a população indígena, para a população quilombola, para os catadores de caranguejo, enfim, essas áreas são áreas sempre ameaçadas por uma série de ações inadequadas e que efetivamente levam ao entendimento dessa lógica do racismo ambiental. E uma outra questão que eu venho trabalhando também, que é uma categoria analítica, isso eu trago desde a tese, né, é a questão da exclusão social. E aí eu tenho buscado várias referências, já trabalhei, e até meu companheiro de outro grupo de pesquisa, que é o Elimar Pinheiro Nascimento, que é da UNB, mas eu tenho também buscado entender essa lógica da exclusão a partir de uma discussão do Zé de Souza Martins, né, que vai trazer a lógica da inclusão precária, perversa, né, que é aquilo que eu digo que ofereci, que ofertei. Isso acontece demais na relação com os catadores de materiais recicláveis, vocês vão ver a partir da apresentação que eu vou colocar aqui, mas que efetivamente é aquela lambuzadinha, vou te dar um doce, aí você passa só um pouquinho de mel na boca da pessoa, porque eu digo que ofereço determinados bens e serviços, mas não há nenhuma condição para que essas pessoas, diante da realidade delas, possam usufruir desses benefícios. Então, é uma forma de eu dizer que doei, que dei, que ofereci, que estou acompanhando, mas esse acompanhamento e, normalmente, a análise desse processo é muito perversa. Então, assim, dentre outras categorias que eu tenho trabalhado, essas são as que mais passam efetivamente pelas minhas análises, exatamente pela forma como eu tenho visto, e aí eu não estou falando só do Rio de Janeiro, não estou falando só de Jardim Gramacho, que foi a minha primeira referência de intervenção e de pesquisa, eu estou falando do Brasil. Eu acabei de andar o Brasil, um pouquinho do Brasil, agora, quando a pandemia deu uma estancada e que já estávamos com todas as doses das vacinas recebidas, né? E eu pude verificar, assim, no Nordeste do país, no Centro-Oeste do país, e por incrível que pareça, assim, a melhor experiência que eu vivenciei foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e acabei de contribuir com a organização de um primeiro encontro de catadores por lá, apoiado também pelo Ministério Público. Mas, assim, a gente tem visto Brasília, muita dificuldade. Eu tive, antes da pandemia também, em Goiás, e tem algumas dificuldades, né, para estabilizar algumas relações de trabalho e na sequência da cadeia produtiva, que assim, é nítido que por mais que a legislação ofereça a possibilidade de acesso ao catador, ele ainda continua de fora. Então é a famosa dita inclusão precária, né? Porque não dá para, por exemplo, um catador concorrer com uma empresa recicladora, porque a empresa recicladora normalmente tem uma frota de caminhões, tem uma fragmentadora, né? Ou seja, se um exemplo bobo, mas que é real, um banco, quando ele vai se desfazer de um arquivo de papéis, ele não pode doar aquele papel inteiro, ele precisa fragmentar. A para de papel tem valor
Não é igual o papel inteiro, mas tem valor agregado no mercado. Só que nem sempre a cooperativa de catadores tem uma fragmentadora e um caminhão que possa elevar, porque uma fragmentadora pesa toneladas, para aquele lugar para pegar essa doação. E aí, na concorrência perversa, o cara que tem uma frota, tem um caminhão Munk, tem uma fragmentadora, vai mandar com a maior velocidade possível, isso até um banco, uma empresa que tenha documentos sigilosos. Então, assim, a gente começa a perceber como que a inclusão, né, o olhar a respeito dessa inclusão precária, ele se materializa num simples exemplo, num dado empírico. Então, a partir de tudo isso que eu estou falando para vocês, eu comecei então a olhar para a logística reversa, que é algo previsto, né, dentro da legislação. Então, a partir daí, eu vou compartilhar aqui uma apresentação para ficar mais claro para vocês o que a legislação apresenta e como é que a gente vem, então, entendendo esse processo. Todo mundo tá vendo? Tá nítido aí? Beleza. Então, é só a apresentação, né? Quero lembrar que meu departamento, esse ano, completou 85 anos de existência e o programa 50 anos. E aí a gente vai fazer um evento, vocês já estão convidados, no dia 9 de novembro, no RDC, para comemorar essas datas tão importantes para o departamento e para a PUC, né? Então, estão todos convidados aí. Bom, aqui o professor Ricardo já falou quem eu sou, né, e como é que eu venho trabalhando. Tanto a Bolsa de Produtividade como a Bolsa da FAPERJ têm convergência com as minhas discussões atuais. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu botei só para vocês terem noção de como que é perverso, né? Não tem um elevador nessa cooperativa, é uma cooperativa em Recife, para o trabalhador carregar esse monte de material. Então, ele carrega na cabeça. É um pouco disso que eu estou falando. E aí, como eu disse para vocês, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em diversos artigos, ela vai preceituar a lógica, né, da implementação da logística reversa, que no Brasil foi entendida a partir da celebração de alguns acordos setoriais. E eu tenho me debruçado, em especial, ao acordo setorial de embalagens em geral. Por que eu tenho me debruçado sobre esse acordo? Porque embalagem geral significa quase tudo. Tudo é embalagem. Né? Essa colinha aqui, essa coisa de fora aqui é embalagem. Uma lata de alumínio de refrigerante ou cerveja ou suco é embalagem. Uma Tetra Pak, ou seja, um longa-vida, qualquer longa-vida, leite, é embalagem. Um cartucho de impressora é embalagem. Né? Ao mesmo tempo que um medicamento, uma caixinha, é embalagem. E assim vai. Então, embalagem, esse acordo setorial de embalagem, ele concentrou inúmeras associações de empresas produtoras de embalagens. Então, envolve desde das empresas de líquidos, de refrigerantes e tal, até, né, a de medicamentos. Então, eu me dedico a pensar esse acordo setorial, diferentemente de lâmpada, de pneus, de eletroeletrônico, que é também muito interessante, mas a dimensão sobre a qual o acordo de embalagem geral pega, ele leva a mundos inimagináveis. E aí, nessa perspectiva, eu pensei aqui da Política Nacional de Resíduos alguns incisos de alguns artigos para vocês só terem, quem nunca teve aproximação ou não saiba, ficar sabendo. Então, o inciso 2 do artigo 6º é o poluidor pagador e o protetor recebedor. Então, assim, aqui nesse inciso 2º, ele vai falar claramente que os donos, os geradores de embalagem, são os maiores poluidores.
e, portanto, devem ser os maiores pagadores no ciclo da economia circular ou no ciclo da cadeia produtiva. Então, é por isso que daí sai a ideia do pagamento de prestação de serviço às cooperativas de catadores. Que não basta, mas os catadores já catam a latinha. Sim, eles catam, mas eles precisam ser pagos, né, por esse serviço prestado. Porque senão joga-se tudo no rio, joga-se tudo na atmosfera e o catador vai lá, pegou, vendeu para alguém, mas ninguém acompanha esse ciclo de forma efetiva. E aí, o inciso terceiro fala sobre a visão sistêmica nessa gestão de resíduos. Por isso a ideia de envolver, né, porque no Brasil a responsabilidade sobre a gestão de resíduos sólidos é do município, é constitucional, está posto. Todos os municípios brasileiros precisam fazer a gestão dos seus resíduos. O formato que eles vão fazer, aí é discutível. Só que nessa lógica da responsabilidade compartilhada, há toda uma ideia de que entra o serviço público, entra as empresas, as indústrias, entra a sociedade em geral e entram os catadores. Então, a ideia é da cooperação entre diferentes setores, né, esferas do país. Né? E o sétimo é a responsabilidade compartilhada pela vida e pela duração dos produtos. Isso se instala exatamente pensando na lógica, né, do ciclo de vida dos produtos e também da economia circular. Então, há a ideia e a partir dessa discussão é que a gente começa a trabalhar, né, com a sociedade, com o mercado, inclusive, e com, obviamente, o setor público, né, localizando como é que esse ciclo da gestão integrada pode e deve funcionar. Então, nessa perspectiva, sempre a gente deve levar em conta a não geração, a redução e a reutilização. Na pandemia, eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre isso. Eu escrevi alguns artigos, participei de muitas lives, eu nem imaginei quando eu contabilizei quantas, né, para a gente pensar o que aconteceu no Brasil. Né? O que aconteceu no Brasil? Em função de toda a orientação da OMS e de todas as que estávamos acompanhando da pandemia, né, a gente sabia que efetivamente o processo de contaminação se dava pelo contato e tudo mais. Só que tanto a Fiocruz como algumas universidades da Alemanha, dos Estados Unidos, identificaram que o novo coronavírus permanecia por muito tempo nos produtos. Plástico, superfície, alumínio, enfim, em todo esse processo. E aí, no contraponto, o que aconteceu? A decisão da gestão pública foi suspender a coleta seletiva. E das 1.850 cooperativas existentes no Brasil, 90% foi totalmente impactado, ou seja, fecharam. E o trabalho dos catadores foi totalmente inviabilizado, porque eles não tinham nenhuma infraestrutura para sanitização e para botar o produto em quarentena. Ora, a dinâmica do trabalho das cooperativas ainda é muito incipiente. Então, isso impactou de forma vertiginosa. No contraponto, essa ideia da não geração e da redução foi embora, porque o que se teve de descartável, né, o que se aumentou no volume de descartáveis na pandemia foi uma enormidade, né? Sobretudo porque o serviço de delivery foi o que mais bombou. Né? Enfim, tem uma série de discussões a respeito da uberização do trabalho, exatamente por isso, né? Os motoboys, enfim, né? Porque as empresas estavam fechadas, mas para continuar sobrevivendo, faziam entregas. Então, aumentou-se muito o volume dos resíduos, esse inciso se perdeu, né? E até agora, eu acho que a gente ainda está com uma dificuldade de recuperar essa questão da não redução e da não geração.
E a reutilização, enfim, também vem sofrendo muito impacto com relação a isso, né? E, enfim, a necessidade dessa articulação, da cooperação técnica, financeira, tudo isso foi traduzido, né? O que está previsto na lei foi traduzido a partir da celebração do acordo setorial de embalagens. Né? Há toda uma discussão dos produtos recicláveis, da priorização da contratações de cooperativa, tudo isso que eu já até falei para vocês, eu vou avançar um pouquinho para sair um pouco aqui e entrar no acordo setorial. Então, isso tudo ganhou uma tradução que foi celebrada em novembro, precisamente 25 de novembro de 2015, em acordo setorial de embalagem geral, que realmente propiciou a condição de se estabelecer um ciclo sob o qual os catadores estariam inseridos na triagem, na classificação e em todos os processos, vou voltar um pouquinho, na classificação dos resíduos. Através de quê? Através de 2 ciclos e 2 fases a serem realizadas. E é sobre essas fases que a minha primeira pesquisa se dedicou. Fase 1, preocupada em estar interagindo com as cooperativas, classificando as cooperativas e fazendo com que essas cooperativas fossem sujeitos desse ciclo produtivo, né, de fazer com que a economia circular viabilizasse, entender que aquela embalagem, não necessariamente a embalagem que eu produzi, é essa que vai voltar para o meu ciclo, mas ela precisa voltar para o ciclo produtivo e não ficar parada nos rios, nos mares, na atmosfera. Então, a lógica de pensar isso, esse processo, faz, né, de forma ainda precária, mas permite com que a gente possa compreender dentro de um sistema de logística reversa como é que aquela latinha que X empresa produziu chegou no mercado, foi para o consumidor, do consumidor entrou de novo no ciclo a partir da coleta, da triagem, entrou no ciclo de novo de voltar ao produtor para fazer o mesmo movimento. Né? Para isso, várias ações têm sido promovidas no Brasil como um todo, né? Inclusive tem surgido inúmeras empresas trabalhando na perspectiva da implementação da logística reversa, porque somente agora, em 2022, é que a gente vai encontrar o primeiro decreto normatizando, melhor dizendo, né, e legislando uma política nacional de logística reversa e o desdobramento dessa política em decretos, em leis, nas unidades federadas e no Distrito Federal. E aí o que a gente pode ver é que, como eu falei para vocês, só como pequenos dados, o que aconteceu no período pandêmico, né? Aquilo que eu falava para vocês da geração e da coleta, né? No Rio de Janeiro, especial, no Rio de Janeiro não, desculpa, no Brasil, ele diminuiu 90,08%, né? Em função da própria lógica da pandemia e dos estudos que apontavam a presença do novo coronavírus nos processos. Então, os dados não mentem, estão aí para nos mostrar o quanto que se impactou e o quanto que se retrocedeu, né, tanto do ponto de vista, não é só do trabalho dos catadores, mas do ponto de vista da redução da permanência de produtos que têm uma longa duração para serem consumidos pela natureza na atmosfera. A gente tem assistido aí as mudanças climáticas, que não são poucas, né? Não é tema da nossa fala de hoje, mas todo mundo está assistindo e está podendo entender como que isso vem impactando diretamente na atmosfera e a gente não vai conseguir, eu não sou otimista com relação a isso, atingir nem 50%
dos 17 ODS. Né? Nós temos aí um aceno de, em 2030, ter a maior crise hídrica do globo. Né? Então, a gente tem aí objetivos do desenvolvimento sustentável para pensar as cidades, para pensar a erradicação da pobreza, que isso a gente já tinha na Agenda 21, né? Para pensar saneamento, para pensar inúmeras áreas importantíssimas para a saúde planetária. Mas a gente tem muita dificuldade. E esses pequenos dados aí podem nos mostrar como que houve um impacto drástico, sobretudo na pandemia, no Rio de Janeiro e no Brasil, para vocês entenderem como que isso vem impactando e trazendo uma realidade bastante triste. A relação que a gente tem de vida com o planeta. Quando pensa em resíduo, a gente também pensa em saúde pública, né? A gente pensa em sobrevida planetária e não deixo de pensar no trabalho de catadores e catadoras, que é uma parte, uma parcela desse processo. Nesse sentido, né, a gente vai ver o quanto que o Brasil, em 2021, produziu de resíduos. 82,5 milhões de toneladas, gente. Não dá para imaginar, não dá para pensar nessa lógica do que é isso, né? De que são essas toneladas. É muito, 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 muito resíduo. São muitas toneladas e, como vocês viram em dados anteriores, com pouquíssima coleta. Com pouquíssima coleta. 59,5% desses resíduos foram para aterros sanitários, né? Vamos entender aterros sanitários como áreas destinadas adequadamente de processo de destinação final de resíduos. Mas 40,5% teve destinação inadequadas. Quando a gente olha 40,5% de 82,5 milhões de toneladas, só fazer a conta. Né? O que foi para os rios, para as lagoas, para o ecossistema como um todo. Né? E isso, como eu já tinha falado antes na conversa, registrado por 3 milhões de lixões em atividades no país. Por outro lado, esse impacto é muito grande, porque o que a gente verifica? Né? Com a pandemia, a gente, embora, né, os resíduos tenham sido destinados, grande parte, para os aterros sanitários ou inadequadamente, o número de catadores também aumentou. Até porque a forma de comercializar material ainda é uma sobrevida para muita gente. Então, assim, existem os catadores que a gente os denomina como catadores históricos, catadores em cooperativas, mas também tem a população em situação de rua, que no momento em que ela não tem como se valer em outras atividades, ela vai catar latinha para vender. Se vocês terem uma ideia, que a latinha, na altura do desfile, em abril, maio, 1 quilo de latinha custava R$9. 1 quilo de latinha. Então, para a sobrevivência, isso no mercado, lógico que o trabalho das cooperativas vai trabalhar com escala, então a gente não vai falar de quilo, vai falar de toneladas, né? Mas as pessoas, para comprarem uma quentinha, enfim, para sobreviver, muitas das pessoas que não precisam estar em situação de rua, não precisa ser catador, né? A gente vai em algumas festinhas, a gente vê várias pessoas pegando um saquinho e juntando, sobretudo latinha, que virou uma grande cultura, né? Porque vender papelão precisa ser em escala, vender PET precisa ser em escala. Mas essa lógica é uma lógica sobre a qual a gente está falando de negócio. A gente não está falando efetivamente de uma bolinha aqui ou uma bolinha ali, como eu brinco, né? Um trabalhinho avulso. É um trabalho que remete que tem um impacto no sistema financeiro não só do Brasil, né? Pelo menos na América Latina, eu venho estudando isso, já orientei, inclusive, tese de doutorado, fazendo um estudo comparado entre Brasil e Colômbia, que traz dados para a gente, assim, né? E ontem mesmo eu estava num seminário internacional com o Lima, e eu dizia que os catadores, nesse período
de transição para pós-pandemia, né, por exemplo, em Recife, em Natal, ainda não chegam a ganhar, por conta dessa escassez e dessa precarização das relações de trabalho, $50 mês. Né, o que eles, em tempos outros, ganhavam $200. Estou botando na escala do dólar para a gente fazer uma conversão, mas se a gente falar em reais, a gente vai falar... Tinham cooperativas e catadores R$1.000, R$2.000, e hoje não conseguem ganhar R$500. Então, assim, a situação está bem perversa, embora exista todos esses dispositivos, né, que vem alavancando todo um processo de logística reversa, porque a gente acredita que essa logística reversa pode dar conta de profissionalizar, incorporar outros processos muito mais de um trabalho menos insalubre, menos penoso e menos perigoso. Porque a gente está falando, eu não tô defendendo catação em lixão. Eu estou defendendo um trabalho que pressupõe estar alavancado por uma política pública de coleta seletiva. Né? E, dentro do que a gente sabe, eu tenho trabalhado e discutido com algumas pessoas dessa empresa chamada Pragma Soluções Sustentáveis. Eles fizeram um estudo em todo o Brasil e identificaram somente das 27 unidades federadas e mais o Distrito Federal, somente 8 municípios, 8 cidades que estão... Isso, embora tenha legislação, às vezes, do Estado, mas, às vezes, é um município que operacionaliza uma política que inclui, né, os catadores, inclui o mercado, inclui a sociedade, porque quando eu falo de política pública de coleta seletiva, eu estou envolvendo moradores, estou envolvendo a sociedade como um todo, porque há uma contribuição da sociedade para que a entrega do produto potencialmente reciclável exista, mas também há um envolvimento do setor público na perspectiva da educação ambiental, né, do envolvimento da mídia, explicando a todo tempo como que funciona. Eu vi há 30 anos esse trabalho no Paraná, há 30 anos. Eles não continuam fazendo lá no Paraná, mas das unidades federadas nós não vimos uma propaganda no período da pandemia da companhia de limpeza urbana nossa de como tratar o nosso resíduo, quando tinham pessoas contaminadas em casa. Então, isso são coisas que são simples, mas tem que ter um investimento público, um investimento que pressupõe recurso. Ninguém faz política pública sem dinheiro, né? Rezando. Não rola. Né? Tem que ter envolvimento, tem que ter vontade política, tem que ter uma série de coisas. Né? E só para vocês terem uma ideia, não vou me deter na leitura, mas dentro dessas políticas, então, saiu o decreto federal e saiu um outro decreto, agora em abril, que é a tal da descoberta do mundo. Para a logística reversa se efetivar e gerar recurso, né, é o famoso crédito de logística reversa. Não sei se vocês já ouviram falar no crédito de carbono, que era a não emissão, o leilão, tá. Agora existe o crédito de logística reversa, que virou a grande maravilha do mundo, né? Porque todas as empresas vêm buscando nas cooperativas o crédito de logística reversa, que inicia-se com a emissão de uma nota fiscal. Essa nota fiscal precisa ser validada, né? E quais são as cooperativas que têm nota fiscal? Aí começa o problema, que eu falo da inclusão precária. As cooperativas também devem funcionar como uma empresa. Elas precisam ter ano fiscal, precisam ter um CNPJ bacana, né? E precisam ter nota fiscal, tributar, PIS, COFINS, tudo que o Brasil tributa, e são muitos tributos, para poder garantir exatamente essa dita nota fiscal, que é exatamente o início do processo. Ela é o início de dizer, olha, realmente aquelas 50 mil toneladas de latinha saíram da indústria, passaram para o mercado, foi para o consumidor, voltou para a cooperativa e voltou para o ciclo. Só que isso não acontece dessa forma. E eu passei um pouquinho aqui, mas inúmeros
inúmeras cidades vêm promovendo alguns decretos, algumas diretrizes para essa ação acontecer. Eu posso depois, vai estar gravado essa minha apresentação, quem quiser ler sobre os decretos, sobre as leis, né? Mas são leis que vão regular a relação entre poder público, mercado, catadores, sociedade civil, na garantia de permitir a logística reversa e a economia circular, garantindo todo esse processo. Mas a gente sabe que ainda faltam muito para essa ação acontecer. Então, só para ter alguns exemplos, eu já ir fechando a minha fala para a gente abrir para um debate, para uma conversa mais localizada, eu verifiquei, tanto em Recife, como em Mato Grosso do Sul, como em Natal, como no Rio de Janeiro, como em Brasília, né? Cinco referências, agora, do meio do ano para cá, que, embora muitas cooperativas tenham sido apoiadas pelas empresas que deveriam pagar pela prestação do serviço, essas empresas doaram alguns equipamentos, tipo prensa, tipo bancada, mas ainda não são as responsáveis pelo pagamento da prestação do serviço. Então, assim, a gente vai vendo que tem um acúmulo de material, mas o percentual, eu pergunto aqui qual é a inclusão, né, real dos catadores. E a gente arrisca dizer que ainda não chega a 10% do número de cooperativas, ou seja, 1.850 cooperativas, 10% ainda não atende, 10% somente que atende e que recebe pela prestação de serviços conforme preceitua o acordo setorial e a própria Política Nacional de Resíduos. Então, assim, eu faço questão de me colocar em algumas fotos, né, junto com os catadores, para demonstrar, inclusive, o trabalho de campo, a interação, né, o dado empírico, como é que a gente captura esse dado, como é que a gente chega até a essas fontes para poder entender. Né? Eu tenho também dialogado com o setor governamental e, assim, tem, inclusive, a articulação entre o Estado e o município, em boa parte do Brasil, não acontece com sinergia. Né? O Estado, às vezes, tem uma legislação, o município tem uma similar, mas o diálogo ainda, né, e as ações ainda são estanques. Né? Aqui é em Mato Grosso do Sul, melhor dizendo, Campo Grande, e aí Campo Grande tem um grande CTR, né, uma grande área, bem arrumada, bem equipada, mas ainda os catadores não recebem pela prestação de serviço. Mas é que mais se aproxima da articulação com a logística reversa e com tudo que está previsto nessa cadeia produtiva, sobretudo, né, na lógica da economia circular, né, que entra, sai, enfim, que se consegue enxergar desde do produtor, né, da indústria que produz aquele processo, até mesmo a devolução, a devolutiva desse processo. Eu, assim, tinha dito, né, que um dos trabalhos que eu tenho feito, eu não botei aqui, que é o do carnaval, mas ele é um exemplo ainda muito pequeno, porque ele só acontece no Rio de Janeiro. Teve uma pequena edição em Recife, no Galo da Madrugada, e em São Paulo, com uma edição limitada que tem no Galo da Madrugada. Mas é exatamente a instalação do trabalho de catadores nas áreas do carnaval, porque o carnaval, o exemplo do Rio, concentra por dia 100 mil pessoas na Sapucaí, e a produção dos resíduos é muito grande. Então a gente tem conseguido, né, instalar uma mini usina quase na Marquês de Sapucaí, com a presença de várias cooperativas, e esses catadores são então remunerados pelo serviço que eles prestam na Marquês de Sapucaí e a venda que eles produzem do material coletado. Então, na verdade, eles ganham pela venda do material, que é o trabalho deles do dia a dia, mas ganham também pelo processo de ser mais um na cadeia produtiva da logística reversa.
né? Eu não trouxe aqui porque é muito diminuto, mas é um trabalho muito interessante. E eu deixo aqui como um finalzinho da minha fala que é preciso esperançar na busca da valorização do trabalho fundamental realizado por catadores e catadoras no Brasil, objetivando cumprir não somente a legislação socioambiental, mas, sobretudo, valorizar o trabalho importante desenvolvido por este segmento invisibilizado no país. Eu falo e acredito no que eu estou falando, porque eu acho que é um segmento importante, mas muito pouco valorizado. Até porque a gente joga um papel e nem olha do lado quem vai pegar. A gente deixa o nosso lixo no condomínio ou na porta da nossa casa e a gente nem sabe para onde ele vai ser destinado. E esquecendo que esse é um processo que todos nós temos que nos envolver, porque a produção do resíduo é nossa e o impacto é no planeta. Então, nessa perspectiva, gente, eu acho assim super importante que a gente dê uma atenção, mesmo que não seja a nossa área de pesquisa, mas é uma área que é da nossa vida, da nossa realidade, né? Todo mundo produz lixo, todo mundo produz resíduo, e esse resíduo, se mal destinado, mata. Esse produto, se mal destinado, leva a lugares inimagináveis. Então é por isso que eu acho tão importante que eu me empolgo tanto com essa discussão. Por fim, muito obrigada e vamos aí ao debate, porque eu acho que importante, o que enriquece é realmente o debate. Bom, Valéria, eu queria... vou fazer alguns comentários breves antes de passar para o debate, mas desde já acho que foi um ótimo... Enfim, um início de manhã muito instigante, porque você traz aí várias questões. Imagino que nós temos aqui pesquisadores que, de forma direta ou indireta, foram contemplados com a sua palestra. Mas eu queria fazer aqui algumas observações rápidas antes de passar, como eu disse, para os estudantes. Eu acho que uma palestra dessa e um trabalho de pesquisador como o seu é interessante como referência para os que aqui estão, sejam na graduação, na pós-graduação, enfim, aqueles que, vamos dizer assim, desejam fazer um trabalho de pesquisa sério. Ou seja, você procura, claro, fazer aí uma análise do marco legal, do marco institucional, procura também mostrar essa diversidade que tem o nosso país, né? Que a gente precisa entender que muitas vezes uma política pública não pode ser copiada exatamente de um lugar para outro, tem especificidade. Acho também que você trouxe aqui um arcabouço teórico, conceitual, que mostra o esforço, né, de tentar e, vamos dizer assim, trazendo aí, e certamente você tem escrito sobre isso, novos conceitos para que a sociedade, para que nós, pesquisadores, possamos incluir nas nossas reflexões. E tem um aspecto que eu acho fantástico, eu também sempre, desde que eu enfim, passei a trabalhar na área de ciências sociais, na ciência política em particular, uma das coisas que eu mais gosto é a pesquisa de campo, né? Claro que a gente precisa, às vezes, estar nesse isolamento para fazer uma leitura de um texto, um fichamento, refletir, escrever, tudo isso exige um certo distanciamento, como diria um antigo professor meu, dessa vida cotidiana. Mas é muito estimulante, pelo menos no meu modo de ver, para todos nós que somos cientistas sociais, que estão na área de serviço social, de ciências sociais, economia, geografia, enfim, as mais diversas áreas que formam esse campo grande das ciências sociais, de ir a campo, de conhecer a nossa realidade, de entrar em contato, né, com essas Sim. milhares de pessoas que formam esse país. Eu acho que isso, vamos dizer assim, eu sempre que, vamos dizer, tive a oportunidade, dentro das minhas pesquisas, de procurar interagir com as pessoas, procurar ir aos lugares, locais onde as coisas estão acontecendo, isso realmente me deixa muito, muito estimulado, vamos dizer assim. Eu acho que é interessante fazer, e o que você faz muito bem é esse equilíbrio, ou essa tentativa de estar buscando ter um referencial teórico sólido, consistente, mas buscar também uma empiria, buscar encontrar Sim.
dados empíricos, até para dialogar com a teoria, que sempre a gente precisa estar aperfeiçoando, refletindo. Enfim, esse é uma das coisas mais interessantes, eu acho, aqui na sua palestra. Essa coisa entusiástica que você passa de ir à realidade social, de procurar conhecer em loco, e, pelo que a gente está vendo aí, já tem percorrido uma boa parte do Brasil com esse tema tão importante, não é isso? Exatamente. Eu acho fundamental, sobretudo porque não dá para olhar pela lente só de dentro da universidade essa relação que esses trabalhadores têm com o produto deles, né, de trabalho. Então, eu preciso ir a campo, ora ir no lixão, que é complicado, mas às vezes a gente consegue chegar, ora numa cooperativa, ora no setor lá de meio ambiente, na secretaria, nas superintendências, para entender como é que esses gestores enxergam essa ação. Então, assim, é esse caminho. Obrigado, Valéria. Bom, eu vou abrir aqui, Eu que agradeço. por favor, novamente, quando falar para deixar registrada a gravação, se identifique o nome, a vinculação institucional, estão na graduação, mestrado, doutorado, ou mesmo aqueles que estão vinculados a alguma instituição governamental, alguma ONG. Isso para deixar aqui o registro, tá certo? Pela ordem aqui, o Jonas, se tiver mais alguém, a gente pode fazer aqui perguntas em grupo de 3, tá certo? Então, caberia mais alguém se quiser completar essa primeira rodada. Então, por favor, Jonas. Bom dia, professor Ricardo, Valéria, professora Valéria. Obrigado pela exposição. Peço perdão, cheguei até 10 minutinhos atrasado por uma consulta que eu estava tendo antes, mas eu anotei algumas falas aí ditas durante a sua exposição e que a questão da gestão dos resíduos fica por conta dos municípios, certo? Certo. E que você também disse num outro momento que é necessário que se estabeleça políticas públicas no que se refere à coleta seletiva. Então, a minha pergunta vai, como você vislumbra um cenário de cooperação intergovernamental a respeito dessas políticas? Né? Eu entendo que, como disse, né, a gestão de resíduos sólidos é de responsabilidade dos municípios, mas como pode-se ter uma cooperação intergovernamental no sentido de executar políticas nesse sentido? Essa é a minha pergunta. Na esfera tanto federal, estadual e municipal. Sim. Ótimo, Jonas. Tem a Ana Luísa, não sei se o senhor exato. Eu ia passar agora para a Ana Luísa. Se tiver mais alguém, aproveita essa rodada. Isso, que aí eu respondo. Ana, bom dia aí, por favor, Ana, por favor. Desculpa, Ricardo, eu só esqueci de me... Só me terminando aqui, Ricardo, desculpa, eu esqueci de... Não, eu só disse meu nome, eu sou pós-graduando, sou mestrando em Ciências Sociais da PUC, sou orientando o Ricardo, desculpa, ele pediu orientação de fazer isso, eu esqueci de fazer o que ele me pediu. Olha que beleza. Sem problema. Mas, sou orientando dele, trabalho, faço um projeto de pesquisa a respeito de política de redistribuição condicionada de renda no estado do Rio de Janeiro, e estou terminando agora o mestrado esse ano, desculpa. Era para deixar disponível, mas fica aí. Legal. Está registrado, Jonas, está registrado. Ana, por favor. Oi, boa tarde já, né, a todos e a todas. Professora Valéria, boa tarde. Vou me apresentar, né, eu sou Ana Luísa, eu sou aluna do pós-doutorado da PUC em Ciências Sociais, já estou finalizando, né, se Deus quiser, o professor Ricardo é meu supervisor, né, se Deus quiser, esse ano a gente consegue terminar, mas assim, eu já estou há 18 anos pesquisando segurança pública, mas eu não sei nem se o professor Ricardo sabe isso, mas eu estudei na minha graduação, que eu fiz 2 mestrados, durante 4 anos, durante mestrado de desenvolvimento sustentável na parte empresarial, então é um tema também que eu gosto bastante. Então, eu entendo perfeitamente a sua empolgação, é um tema muito instigante. Sim. E aí, eu queria aproveitar essa deixa até para perguntar um pouco do que eu já havia estudado nessa questão empresarial. Até você falou das atualizações dos atos normativos, eu acho isso super importante. Na minha época também não tinha essa atualização, né? Eu também tenho uma proximidade com o campo de administração, então eu sei que esse tema é extremamente transversal. E aí, pensando sobre a ótica empresarial, como você bem falou, a gente fala de custos também, né? A gente fala dessa questão da logística reversa, que é um tema que aparece muito no próprio curso de administração, essa questão da ecoeficiência. E o que eu queria te perguntar, na verdade, é mais até uma curiosidade minha,
mas eu acho que é importante, porque como você também ressaltou, são muitos atores que são necessários para que isso dê certo. Então, pensando nessa questão empresarial, a gente sabe que tem algumas entidades empresariais voltadas para essa questão do desenvolvimento sustentável. Aí eu queria saber, na tua experiência, se tem alguma proximidade com essa história dos catadores, até o que poderia ser feito, até porque eu entendo muito que esse papel dos catadores também está relacionado à própria questão da responsabilidade social empresarial, não só da questão da preservação ambiental, mas também da sua responsabilidade em sociedade, enquanto empresário. Então, assim, eu queria saber um pouco de você, primeiro, como isso vem caminhando. Você deu alguns exemplos, que tem algumas empresas que estão se preocupando em dar algum tipo de apoio, mas, enfim, o que está acontecendo, como isso vem caminhando, e o que, inclusive, o que pode ser melhorado, né? Porque eu também entendo, como você falou, que isso também é uma responsabilidade dos empresários. O que pode ser feito nesse sentido? É isso. Obrigada, Thay. Parabéns pela sua apresentação, gostei bastante. Obrigada, Ana. Olha, só para terminar essa rodada... Tem a Marcela, né? A Marcela, pronto. É a Marcela. E aí depois a gente faz uma nova rodada. Quem quiser ainda poderá fazer a pergunta. Marcela, por favor. Obrigada, professor Ricardo. Boa tarde, professora. Boa tarde para todo mundo. Primeiro, elogiar a sua fala. Obrigada. Muito boa. Eu sou doutoranda da PUC, né, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. E a minha pergunta é no seguinte, na verdade não é bem uma pergunta, eu queria escutar você mais um pouquinho a respeito desse aspecto que eu vou falar. Você trouxe dados muito preocupantes, né, sobre a questão da produção de lixo no Brasil. Chegou até a mencionar, né, que na América Latina o Brasil é o campeão, né, e assim, eu entendo que o Estado tem um papel assim fundamental, basilar mesmo, para gerenciar essa questão. Mas, por outro lado, também eu acho que a gente precisa pensar em maneiras de levar isso para a sociedade, uma forma de conscientização, porque, como você bem falou no início da exposição, a gente tem legislação, a gente tem mecanismos, né, previstos de punição, enfim, de diretrizes, e que não são seguidos, né? Então, assim, eu queria que você comentasse mais a respeito desse aspecto, como que a sociedade também pode se enganjar nessa luta, né? Como que ela pode cobrar, e também a questão de mecanismos de conscientização mesmo. Porque eu acho que isso é muito importante para enfrentar a questão como um todo. Mas é só isso. Obrigada, professor. Nada, imagina. Eu que agradeço as perguntas, porque elas que enriquecem a nossa fala e as nossas reflexões. Então, vamos com o Jonas aqui, que me perguntou a respeito de como é que eu encaro, entendo essa lógica, embora a responsabilidade seja do município. Então, a responsabilidade é do município, mas dentro da estrutura, inclusive se a gente olhar constitucionalmente, né, a descentralização político-administrativa, que dá ao município a competência da gestão, mas hora nenhuma exime nem o Estado, nem a União de ter uma articulação e coordenação desses processos. Eu vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, né, em determinadas épocas. Quando o lixão de Gramacho foi encerrado, que foi exatamente na instalação da Rio+20, 3 de junho de 2012. Anterior a esse encerramento, a gente vinha há um ano fazendo várias reuniões puxada pela Secretaria de Estado do Ambiente, né? Secretaria de Estado do Ambiente tinha lá o secretário e tinha o Instituto, o INEA, que fazia programas, políticas para articular o Estado. O município entrou porque ele tinha a responsabilidade da operação do aterro. E a União entrou, na época era ainda o Gilberto Carvalho, que era o secretário especial de inclusão dos catadores, que fez toda uma articulação conosco, inclusive inserindo no cadastro único da assistência social uma cláusula: catadores em lixão encerrado passaram a ser beneficiários. Então, a articulação da política, ela intergovernamental, ela é de suma importância. Embora o município operacionalize, ele precisa se articular com a coordenação de ambiente, da assistência, porque eu sempre digo, trabalhar com uma política, ela não pode ser estanque, ela tem
transversalidade. Então, quando eu penso na questão do meio ambiente, eu falo da habitação, eu falo da assistência, eu falo da educação, eu falo da saúde. Então, são políticas que precisam ser transversais, ter uma intersetorialidade, e é de suma importância. Por exemplo, até hoje, já em Jardim Gramacho, que é, além das pesquisas que eu tenho um projeto de extensão, que é o fortalecimento do polo de reciclagem de Jardim Gramacho. E a gente tem conversado muito com a SEA, Secretaria Estadual do Ambiente, porque o território, a cessão do espaço é da Secretaria de Estado. Então a gente conversa com a Secretaria de Estado, entra o município, e aí o que se não tem é uma política pública de coleta seletiva. E aí eu vou na direção do município, a Conlurb, que representa aqui a gestão de resíduos sólidos na cidade do Rio de Janeiro, não acredita na política. Isso eu estou falando porque sento com eles toda hora. Eles não acreditam. Eles acham que isso atrapalha. Eles fazem uma conta econômica, financeira. Eles não pensam nos ganhos sociais. Então, assim, por que eles vão ter um caminhão diferente do da coleta, um compactador, por exemplo? Então, eles não incentivam. Então, essa articulação no Rio de Janeiro tem um prejuízo. Na cidade do Rio de Janeiro. Duque de Caxias não tem nem a política municipal. Belford Roxo nem pensa. Tem lá o aterro de Babi, que só Deus sabe. Nova Iguaçu tem um aterro interessante. E assim vai. Então, assim, estou falando da região metropolitana. Né? Niterói tem uma política que encerrou lá o aterro do Morro do Céu, se articula mais ou menos. São Gonçalo, eu tenho conversado com as pessoas de São Gonçalo, né? Mas o Estado tem que estar aqui, a SEA, o INEA, tem que estar articulando isso aí. E hoje em dia, na política atual do governo, é passar a boiada, governo federal. Ele não quer saber de lixo, ele não quer saber da Amazônia, você não quer saber de nada, ele vai querer... Esquece. Entendeu? Então, assim, eu acredito sim, e acho que é importante, de suma relevância, essa interconexão, essa inter-relação intergovernamental, ela é constitucional, sobretudo, mas ela não acontece em determinadas instâncias. Diferente, por exemplo, vou te dar um exemplo de Campo Grande. Campo Grande tem uma articulação entre o Ministério Público, entre o governo do Estado, prefeitura, e a tentativa de articulação com o governo federal, no momento, é nula. Né? Mas eles já tiveram em outros momentos, em outros governos. Porque o governo federal não quer, não compreende a pauta ambiental tal qual está posta. Então, essa articulação, Jonas, ela é fundamental. Jonas e todo mundo, ela é fundamental, ela é bem-vinda, ela é relevante e ela é necessária, né, para que todas as políticas sejam alavancadas. Não sei se cumpriu a tua resposta, mas indo na direção da Ana Luísa, a própria legislação e o próprio entendimento técnica da sociedade civil é de que essa articulação precisa existir. Então, o acordo setorial, ele tem lá as organizações, a ABPEC, a Brampa, é tanta ABRA, que cada associação dessa concentra minimamente 300 empresas. Por isso que eu falei para vocês que eu me interesso muito no acordo setorial de embalagem, porque de 200 associações tem 2.000 empresas. Então, o que tem acontecido? Pelo acordo setorial, as fases 1 e 2 devem ser cumpridas por essas associações. Então, tem uma aproximação, por exemplo, em Recife, da ABPET, da Brampa, que se aproxima das cooperativas de catadores. Eles, inclusive, se articularam com algumas organizações não governamentais, porque eles não têm, às vezes, a ponta socioambiental. Então, contratam uma organização para estar junto com os catadores, tanto na questão dos equipamentos, na capacitação, mas a minha análise é que ainda é pouco, porque agora, com o decreto do crédito de logística reversa, isso vai virar uma loucura. Então, se dentro das cidades sede, se dentro do Brasil isso tivesse sido mais desenvolvido,
a aproximação das associações com as cooperativas, associações que eu digo das empresas, né? Todas essas ABRA que tem, que são muitas, né? Teria que ler lá no acordo setorial, tem todas. Eu me lembrei agora da ABPET, porque tem as de embalagem de perfume, embalagem de não sei o quê. São muitas, você sabe bem, né, Ana? Então, tem havido uma aproximação, mas tem um intermediário, que normalmente são as ONGs, que vão operar no campo, que vão chegar próximo às cooperativas, né? E aí, eu doei esse recurso, eu fiz isso, né? Mas na hora do crédito, isso vai... E o crédito vai ser implementado agora com toda a força, inclusive com um sistema de custódia para fazer a verificação. Se realmente essa nota fiscal que saiu aqui da minha cooperativa chegou lá, se esse produto chegou lá, de verdade, né? Então, isso vai ser complicado. Então, a aproximação ela é parcial. E para responder a Marcela, diante dessas coisas todas que eu te falei, né, aqui respondia ao Jonas e à Ana, é isso. Se houvesse uma sinergia entre setor público, sociedade, mercado, existiria na nossa... Chegaria para a gente, na nossa casa. Quando a gente ligasse a TV, seja em que canal for, uma mensagem, né, da importância da reciclagem, uma mensagem dizendo, olha, se você lava o teu vasilhame que você usou lá de leite, de iogurte, de não sei o quê, vai passar aí uma cooperativa ou uma companhia e vai pegar na terça e quinta esse material. Eu vou te doar isso ou aquilo, né? Um plástico transparente para as pessoas não rasgarem lá na porta esse resíduo, para não ficar garimpando, né? Esse material vai... Um Rock in Rio. O que aconteceu no Rock in Rio? Entrega seu produto e ganha um copo. Ganha não sei o quê. Então, assim, não tem esse envolvimento ainda da gestão pública, do mercado, para chegar na sociedade. Eu sempre digo, a sociedade está sempre aberta a contribuir, mas ela não sabe nem como ela contribui, que às vezes ela lava o seu vasilhame, bota tudo bonitinho, aí chega o caminhão no Rio de Janeiro da Conlume e mistura com o chorume. Aí as pessoas se entristecem. Então, por isso, tem várias coletas privadas. Que aí a pessoa, os condomínios no final do ano, faz festa. Com aquela grana, e tá? Não é pouquinho dinheiro, não. É muita coisa. Então, é um pouco isso. Bom, vamos para a nossa segunda e última rodada, tá? E aqui eu tenho inscritos o Carlos Eduardo e a Jussara. Então, vamos passar para eles. Sim. Novamente, aproveitem agora essa última rodada. Então, Carlos, por favor. E então, o Zé Roberto também. Então, Carlos primeiro, Jussara, e depois o Zé Roberto. E a gente encerra, tá certo? Se quer alguém mais, aproveita agora. Vamos lá. Então, boa tarde. Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou mestrando da PUC em Ciências Sociais. Minha dúvida é a seguinte: existe toda uma população que vive dos lixões, né, que estão espalhados por todo o Brasil. E eu gostaria de saber qual é o futuro da população depois do fim desses lixões. E aproveitar toda esse contingente pessoal de pessoas no mercado de trabalho, né? Qual é o futuro dessa população após o fim dos lixões? Bem, Carlos, bem objetivo. Então, temos a Jussara, Zé Roberto, depois a Dandara. Jussara, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora. Boa tarde. Eu queria saber que, por exemplo, as empresas fazerem essa logística reversa e como ficariam os catadores? Não ia ter um desemprego maior? E outra colocação, os municípios não colocam um plano de ação ou leis, essa questão do lixo, de aterro, não é por causa das taxas do lixo que eles cobram, não? Porque o ganho é maior com a taxa de lixo que eles cobram do que cuidar do lixo. Porque nós não pagamos a taxa do lixo e cada município tem essa arrecadação.
Ok, Jussara. Concluiu? Sim. Certo. José Roberto, por favor. Oi, professora. Olá. Eu fui orientando do professor Ricardo no mestrado, hoje eu sou aluno de doutorado em outra instituição, lá na UERJ, e eu queria fazer uma pergunta rápida, mas é mais assim sobre o que você acha, né? É meio que uma digressão, mas a gente vê hoje que nas redes sociais tem muita gente que é entusiasta da reciclagem, né? De você fazer a cadeia funcionar, né? Ok, eu já tive experiências com trabalhos em organizações, né, corporativas, privadas e algumas públicas, onde a gente, tratando processos de mudança, alguns deles passavam pela variável ambiental. E o que eu vivi, mas aí eu estou falando muito com base numa experiência própria, numa ecologia minha, foi a resistência das pessoas em aderir a metodologias de sustentabilidade, metodologias de descarte correto do lixo. E assim, eu vi isso numa grande empresa onde estavam tentando fazer uma metodologia para, vamos dizer assim, a inauguração, para a criação de minas, de locais de mineração que tivessem, antes da sua aprovação, uma variável ambiental, para ver se aquele lugar seria apropriado ou não. Aí o que a gente viu? A gente viu que, dentro da própria companhia, as pessoas não queriam, tinham uma resistência absurda àquilo. E aí eu dou um pulo para uma outra coisa, que é uma coisa bem aqui do Rio de Janeiro, que a gente vê no último dia útil do ano, as pessoas jogando papel picado no centro da cidade. E o problema que isso dá, né? Porque entope a rede pluvial, enfim, e deve ser muito trabalhoso para quem cata papel, se não sei nem se é viável catar esse papel, porque é papel picado. E aí a minha pergunta está aí, como é que a senhora enxerga essa resistência do cidadão em aderir a uma prática correta, uma prática justa, já que a gente tem um pouco de visibilidade nas redes sociais hoje em dia, que são tão importantes e tão faladas, né? Era isso. Tá Obrigado. joia. Obrigado a você. Obrigado, Zé Roberto. Dandara, por favor. Dandara, Opa, você, por favor. oi, professora. O meu vídeo está meio ruim, por isso que eu vou ficar só a voz. Peço desculpas por isso. Nada, imagina. Então, eu sou Dandara, eu sou estudante de Direito, sou graduanda ainda, né? E sou orientanda da Tula Pires, e aí eu já pesquiso há um tempo, né? Na verdade, eu participei do PET, e a minha pergunta é sobre, né? Enfim, a minha pesquisa e a minha monografia vai ser voltada ao racismo ambiental, estudando, né, casuisticamente a questão da destinação de resíduos sólidos de forma irregular, ou seja, os lixos. Então, é algo que eu já me identifico. Saber, né, porque durante as minhas pesquisas eu tinha iniciado por um viés de pensar um pouco da questão também da insegurança alimentar, mas aí por questões de critério, até para isso se encaixar melhor numa configuração de monografia, eu tive que deixar esse tema um pouco de lado, mas é algo que ainda me inspira muito enquanto pesquisadora, que é justamente... E aí eu queria saber de você, né? Como você enxerga a questão do acesso à alimentação, como você observou isso, até mesmo no seu trabalho de campo, do acesso à alimentação para as pessoas que estão, enfim, que trabalham nessa área, para catadores, enfim, a gente sabe que existe uma correlação com relação a isso, mas eu não vejo de forma ampla isso sendo produzido nem academicamente, nem em questão de gestão pública e etc., né? Porque, para além dos danos relacionados à saúde,
a gente também está lidando com o fato, enfim, do acesso à comida para essas pessoas e, enfim, queria saber como você enxerga essa relação. Tá, joia. Obrigado, Dandara. Bom, vamos lá. Obrigada, Dandara. Valéria, a palavra vamos é lá. sua. Eu queria só... Eu acho que a fala do Carlos, está o Windows ali, mas eu acho que é Carlos, né? Valéria, Carlos com a Jussara. Só um instantinho. Não, é só o seguinte, que a minha internet está instável. Eu vou desligar a minha câmera para não perder a gravação, senão a gravação cai, porque quem está gravando sou eu. Mas é só para dizer isso. Logo em seguida eu abro, tá certo? A palavra é sua, Valéria. Beleza. Eu acho que a fala do Carlos vai ganhar um encontro com a fala da Jussara. Eu não sei se, inicialmente, lá na minha fala, quando eu mostrei a legislação, e alguns itens da legislação, que uma das ações preceituadas pela Política Nacional de Resíduo é o incentivo à organização das cooperativas de catadores. Então, a lógica legal implementada não é trabalhar com catadores avulsos, nem é extinguir o trabalho dos catadores, mas é garantir que esse trabalho ganhe ritmo, legalidade, salubridade, nem em um processo de organização cooperativista. Então, a ideia de encerrar os lixões não impacta, pelo contrário, melhora a condição de trabalho dos catadores, porque pressupõe que esses catadores estarão instalados em um galpão, em uma usina, em uma CTR, para receber material potencialmente reciclável. Então, a ideia não é extinguir o trabalho, mas se extinguir a forma insalubre, penosa e perigosa sob a qual se instalam nos lixões. Nessa direção, os catadores são sujeitos desse processo. Hora nenhuma, né, se pensou em extinguir essa categoria. Pelo contrário, né, a pesquisa que eu faço é exatamente de balizar se essa inclusão, como é que essa inclusão está se efetivando. Porque ela precisa se efetivar numa perspectiva do negócio. Não pensem que processo de redução, reciclagem, produção é um negócio fora da lógica empresarial. Não é. O trabalho dos catadores hoje não pode ser pensado como um negocinho da caridade, como um negocinho de vou lá, ganho R$10 e volto. Não. A perspectiva é de negócio. Todo catador que está em cooperativa, todas as cooperativas sabem que elas têm que trabalhar em escala. Ninguém vende 1 quilinho, 2 quilinhos. Ele só vende carreta fechada. Então, essa perspectiva da produção a pergunta, a tributação de resíduo ela vai sempre acontecer. A gente paga IPTU, paga isso. Não é isso. É que a gente tem percebido, o dado que a gente tem, é que o gestor público, como ele entende que gestão de resíduo é lixo, ele não quer investir tanto. Porque ele não amplia a análise de que, na medida em que eu invisto em tratamento adequado de resíduo, eu estou investindo em saúde, eu estou investindo em vários outros setores importantes da vida citadina do município. Então, a lógica é uma lógica economicista. O cara não quer investir porque não enxerga que isso tem um caráter mais amplo. E isso a gente já conversou com vários gestores. Quando o gestor tem um olhar holístico, vou usar essa terminologia, para o negócio, tudo muda, gente. Tudo muda. Existem municípios aí que gira redondinho, contratando cooperativa de catadores, dando apoio. Teve uma experiência muito exitosa em Mesquita, né, quando a gestão pública de lá entendia que estava falando de uma questão socioambiental.
que envolve saúde, educação, habitação, ele também, o lixo está ali, né? Saneamento como um todo. Então, a lógica é um pouquinho essa. E para fechar, não, tem a Dandara ainda e o Zé Roberto. Zé Roberto, eu vou te responder numa palavrinha. Falta investimento em educação ambiental. Pensar numa lógica de ter uma caneca de plástico, de vidro, lavá-la, tarará, tarará, né? Lavar aquele coisinha do iogurte que eu pego, do leitinho, isso é cultura. A gente foi educado a jogar no chão que alguém vem limpar. A gente foi educado a botar comida com papel. Eu luto. Na minha casa, a gente tem uma lógica. Orgânico sempre na pia. Ninguém pega restinho de comida, o osso da galinha, e vai jogar num lixo maior. Eu tenho uma outra lixeira de 30 litros, que ali vai papel, plástico. Que se um catador pegar, ele não vai pegar ali um absorvente, ele não vai pegar um papel sanitário, ele não vai pegar. Ele vai pegar só coisa seca possível para ele poder reaproveitar. Mais de uma vez por dia, a gente pega o lixinho da pia, que tem vários orgânicos, se deixar de um dia para o outro, vai ter chorume, se eu deixar 2 dias, vai ter bicho. E a gente, todos os lugares que eu vou, eu tento fazer isso. Mas isso, o nome disso é educação ambiental. O nome disso é cultura ambiental. E o Brasil não investe nisso. O Brasil não investe em educação formal, para as pessoas serem alfabetizadas, que não quer investir. Né? Vamos acreditar num mundo melhor, mas, enfim, no momento é isso. Não há um investimento. E essa ausência de investimento nos leva a essa condição que a gente está hoje. Né? Quando eu falo que o catador é invisibilizado, porque as pessoas cospem aqui, jogam o papel e não vê que a criatura está do lado. Porque se tem uma pessoa catando, o mais prático é você entregar na mão dela. Mas não faz. Eu moro em Copacabana, aqui, ó, na cara da praia que eu moro. Eu vou para a praia, levo lá meu cooler com a minha cerveja, que eu gosto de beber cerveja, bebo a cerveja ali, eu já levo um saco, boto no saco e chamo o catador. Eu faço sempre isso. Se eu levo alguma coisa de comer, comida eu geralmente não levo, porque você passa lá e come alguma coisa. Uma bebida, uma água a gente leva. O recipiente da água a gente leva e traz, porque está numa garrafa. Agora, a latinha eu boto no saco e entrego pro cara. Mas eu e mais meia dúzia de pessoas que fazem isso. Então, nos falta educação. Nos falta educação. Né? Para entender essa lógica. Ah, vou jogar, não quero nem saber. Joga no mar. Se eu vou no mar, vejo alguma coisa, eu pego. Eu viro a catadora, morro. Entendeu? Mas eu não tenho... E ainda falo com os outros do lado. Eu estou pegando porque isso aqui não é possível. Falo, crio caso. Mas, enfim, isso são práticas que a gente incorpora. São valores que a gente precisa incorporar. Né? Como uma cultura, como um dado de vida. E as pessoas, infelizmente, não fazem isso. Dandara, para ir fechando, né? Que já estou aqui 1 hora e tanto. Dandara, olha, essa discussão eu queria... Isso é uma outra conversa. Sabe o quê? Insegurança alimentar não dá para discutir no território dos catadores, numa lógica de lixão. Que eu só vou dizer para vocês o seguinte, eu nunca vi, nesses anos todos que eu estou trabalhando com catadores, nenhum catador com problema de fome. Eles têm outros problemas. Mas por que não tem? Porque em lixão, literalmente lixão, chega de tudo. Chega de tudo. E eu não estou falando que o catador come lixo, não, tá? Eu estou falando que chegam caminhões fechados, inclusive, de próximo a vencer ou até não vencido, que por outras lógicas, que a gente teria que passar mais algumas horas aqui, chegam no lixão. Então as pessoas normalmente não passam fome. Tem precarização de várias relações, sobretudo porque o que chega no lixo, a gente já tem um imaginário que é estragado. Então a discussão da insegurança alimentar nesse segmento de catadores, ela é bem complexa. Porque, assim, não tem dados efetivos que isso aconteça, embora a gente reconheça que é uma perversidade as pessoas terem que ir no lixão para pegar comida.
São coisas contraditórias, invertidas. Mas se você quiser discutir um pouco mais, vai lá no meu departamento, que a gente conversa, a Tula é minha amiga, a gente conversa um pouco, porque assim é muito complexo essa coisa de falar da segurança e da insegurança alimentar em lixão. Não estou falando da realidade da população em situação de rua, não estou falando de catadores avulsos, mas na realidade do lixão passa por essa contradição. Isso é uma contradição imposta por várias relações, sobretudo pela relação do capital e do trabalho, que leva a submundos, leva a substrato de mil loucuras, como é isso que eu estou falando. Chegam no lixão vários caminhões de comida. Comida pronta, comida não pronta, né? Então, assim, eu já vi chegar bacalhau. Gente, é muita loucura. É azeite, óleo, extrato de tomate, muita coisa. Que aí é uma discussão que a gente precisa fazer estudando outras variáveis desse processo. Mas se você quiser discutir mais, é sério mesmo, pode passar lá. Eu normalmente estou segunda, terças e quartas no departamento a partir de 13h. E aí a gente aprofunda, porque aí é realmente tem muito detalhe essa discussão da insegurança ou da segurança alimentar. E do racismo ambiental, isso também tem aí, eu tenho alguns artigos sobre isso. Quem quiser, só vou botar meu nome no Google que vai baixar aí várias coisas, né? Sobretudo o meu último livro, que eu organizei, ele está em PDF, eu acho que ele está na rede, ou a editora é Letra Capital, que tem em PDF e não é pago. Então pode baixar, porque tem algumas análises sobre a Política Nacional de Resíduos. Vai sair um e-book, mas eu aviso para o professor Ricardo, vai sair um e-book com alguns resultados da pesquisa, dessa pesquisa que eu faço, apoiada pela FAPERJ. Deve ser agora em novembro. E aí também é gratuito, e aí eu envio para vocês. Bom. Então, é uma loucura, mas assim, gente, uma manhã super agradável. Esse tema me puxa, mas a gente tem hora, né? Bom, Valéria, eu queria novamente agradecer muito aqui a sua presença, claro que também... Eu é que agradeço. Aos participantes, as perguntas, a participação via chat, enfim, eu acho que, de fato, a gente teve aqui uma manhã bastante produtiva, início de tarde, e desejo que os nossos grupos de pesquisa no FEPD e o GRIPS possam interagir mais. Com certeza. Certo? Temos vários pontos em comuns aí, essa questão de políticas públicas, a questão também do próprio federalismo cooperativo, enfim, tem várias questões aí que nos aproximam. E, como eu disse anteriormente, e vou deixar com você as considerações finais, foi muito bom tê-la aqui, porque eu acho que você consegue combinar muito bem isso. A competência, a consistência teórica, metodológica, com esse entusiasmo que é próprio de você. Mais uma vez, parabéns. Considerações finais são suas. Eu que agradeço. Muito obrigado por essa manhã, pela possibilidade da gente trocar, porque a gente sempre aprende, né? A gente fala das nossas vivências, mas também traz, né, as referências das pessoas. Então, eu espero que realmente a gente possa, que esse seja o primeiro de alguns outros encontros, né? Sobretudo dos grupos de pesquisas, né? Da nossa vivência na academia, que eu acho que é fundamental, né? Essa troca de saberes, de objetos de pesquisa, que ganham sinergias em determinados pontos, né? Que se afastam em outros, mas é sobretudo para nos engrandecer no sentido da produção de conhecimento, né? E do nosso enriquecimento pessoal, como pessoa, porque não é importante somente a gente como pesquisador, nossa pesquisa está ótima, se a gente não cresce como ser humano, se a gente não consegue enxergar o outro como um parceiro, né? Para a alegria e para a tristeza, para tudo na vida, para o estudo, né? Para o processo de organização, para as resistências. Então, é com isso que eu me retroalimento todo dia. Quando eu vou para a universidade, quando alguém me chama para uma fala, eu vou como se fosse assim para o melhor dos mundos, porque eu acho que é aí que a gente consegue crescer como ser humano, né? Para além de pesquisador, de professor. Então, muito obrigado a vocês pelo convite. Eu fiquei muito feliz de estar aqui nessa
nessa tarde e espero que a gente, nessa manhã, entrando pela tarde, né? E espero que possamos nos encontrar outras vezes, tá? Nos sigam nas redes, o Gripes tem lá Instagram, Facebook, nos sigam por lá. Um beijão para todos, uma boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, Valéria, boa tarde a todos e a todas, tudo de bom para vocês. Boa tarde. Tudo de bom, gente, um abraço, tchau, tchau. Boa tarde, pessoal, obrigado, professora. Boa tarde, obrigada, tchau.